Vamos pintar o retrato de Mussorgsky, baseado no quadro de Repin. Faremos uma cópia livre, uma aula didática, onde vou mostrar como eu pinto o retrato. Eu começo misturando uma cor marrom alaranjada. E defino as formas principais. Começo com essa mancha. Vou fazer só a cabeça, não vou me preocupar com a composição exata, vai ser só a cabeça aumentada do Mussorgsky, porque o resto não me interessa. Eu simplesmente cubro toda essa mancha com cor. Aqui cobri o contorno com cor. Não vou cobrir o fundo porque ele está praticamente branco, posso deixá-lo assim mesmo. Ou seja, agora temos essa mancha aproximada, certo? E depois, o que é mais fácil de encontrar nessa mancha? Podemos encontrar as coisas mais contrastantes, que é separar o cabelo da cabeça. Aqui eu misturo preto também para sujar mais. Já até mesmo nessa etapa dá para ver a composição, se vai gostar ou não, se não gostar. Dá para mover para onde quiser, para a esquerda, para a direita, aumentar ou diminuir. É isso, é isso. Então, basicamente, se a gente não gostar da composição como um todo, vamos seguir em frente. Talvez mover um pouquinho para o lado. Isso aqui, por exemplo, tirar um pouco. O pano é uma ferramenta tão importante quanto o pincel. Com ele corrigimos algumas imprecisões. Assim, talvez fique melhor. Agora pegamos exatamente esse mesmo pincel sujo, se ele estava em tintas líquidas não está muito sujo de tinta, então eu misturo com esse mesmo pincel, amarelo, vermelho, branco. Fica essa cor, eu testo ela para o lado sombreado, ficou bem adequada. Lado sombreado, cubro. Um pouco aqui, também passo nas cavidades oculares à esquerda, o nariz dela é legal, totalmente vermelho. Pronto, agora já temos o lado sombreado. E agora a parte clara, também com o mesmo pincel, eu consigo ver, dá pra ver, né? Misturamos uma cor mais clara. Amarelo, branco, vermelho e encontro a parte iluminada. A orelha também, mas ela é um pouco vermelha, mais vermelha. Sobre a composição, semicerro os olhos e observo como tudo está. De certa forma está razoável, mas ainda falta contraste para entender totalmente. Talvez a testa um pouco mais alta. Olha só, temos um tom mais ou menos escuro, temos um tom médio e temos um tom mais claro. Já temos uma ideia do que e como podemos usar para esse tipo, para essa base, aplicar esse tom rosado. Então aqui está a gola, aparentemente, do roupão. Novamente, quando eu aperto os olhos, dá para ver melhor a disposição das manchas, a tonalidade das manchas. É muito importante se afastar com frequência, olhar de longe também. Aqui nós temos. Sim, agora minha cabeça vai ficar mais larga do que a dele, mas isso a gente vai corrigir agora com o cabelo. De novo, estou misturando marrom. Olha só, eu tenho marrom, preto. Aqui dois marrons. Mars, escuro, marrom, transparente, escuro, marrom transparente, umbra natural de Leningrado e preto, fuligem. Acho que eles estão praticamente todos na mesma cor, aqui já estão misturados, não é tão importante assim, especialmente na fase de esboço qual usar mais ou menos. Se você sentir que a cor está ficando muito quente, adicione mais azul frio. Se estiver muito fria, adicionamos mais, ou precisa ficar mais quente. Adicionamos nosso vermelho, amarelo, laranja ou rosa e conseguimos o tom que precisamos. Não importa muito quais tintas você usa, o importante é entender o que você quer obter. Agora, por exemplo, eu tenho uma cor quente, muito quente, mas já está mais fria com o azul. Adicionamos até um pouco de amarelo para que fique com um tom esverdeado, colocamos aqui. E aqui ele já aparece, só vai captar a essência, qual tom você precisa, e esses tons podem ser obtidos de diferentes maneiras.
Então eu consegui encontrar mais ou menos o controle dos contrastes no cabelo, depois... E a barba? Filho, bigode. Aqui, por exemplo, os pares estão mais vivos, então eu pego, vamos ajustar. Um pincel grande. Estou usando um pincel chato 40, neste caso 40, ou seja, 4 centímetros de largura. Você até pode fazer coisas grandes assim, mas no início precisa de um pincel grande. Com um pequeno é difícil fazer isso. Considero a sombra sob o nariz e olhos escuras, mesmo que pareçam claras. Ainda assim, é preciso escurecer a cavidade dos olhos. Isso acontece, a iluminação pode variar, mas estou falando da maioria dos casos, como na iluminação natural, quando nossas posições naturais ainda ficam na sombra. E assim vou encontrando aos poucos. Observem as proporções aqui. Primeiro, ao trabalhar com manchas, basta comparar seus tamanhos. Mesmo sem conhecer proporções, é possível encontrar o necessário. E o segundo ponto são justamente as proporções mais básicas. Ou seja, há muitas dessas coisas, mas as pessoas são diferentes e elas têm correspondências proporcionais diferentes. Mas existem coisas que são as mais globais. Ou seja, da base do crescimento do cabelo até as sobrancelhas, das sobrancelhas até a base do nariz, isso é o próprio nariz até o queixo. Mais ou menos igual para ele, neste caso parece que realmente essas três partes são iguais, por isso nós nos orientamos por elas. Se não se parecer com quem você está desenhando, observe a pessoa e ajuste. O mesmo vale para a tela. Então agora o rosto está ficando um pouco mais alongado. Quanto mais avançamos, maior será a compreensão sobre a precisão. Ou seja, agora eu não estou tentando saber exatamente onde estão os olhos, ou exatamente onde está a orelha, embora ela já esteja sendo definida aos poucos naturalmente. Agora, vejam, há coisas importantes que precisamos considerar nesta etapa. Bem, claro, a proporção principal é largura, altura, depois a inclinação. É fundamental manter isso, nossa inclinação está parecida, agora talvez até um pouco maior. Também dá para pegar um pouco de cabelo assim, pegar amarelo direto do azul e adicionar essas cores por cima. Eu fiz bem justo na composição para a cabeça ficar o maior possível. Eu gosto assim, para mim está ótimo. Nesse caso, você precisa entender que a composição e as cores devem ficar do jeito que você quer, e não simplesmente do jeito que saiu. E depois concordar dizendo, ah, para mim está bom assim, não serve. Você deve controlar o processo 100%, ou seja, fazer do jeito que você quer, do jeito que você precisa. Então, olha, isso já não está ruim. Vamos preparar o fundo, ele basicamente é quase igual, mas vamos sujá-lo um pouco agora para que não fique totalmente branco, vai ficar parecido com o original. Estou misturando uma cor suja, bem escura. Agora, estou em outra área, vou misturar aqui onde tem um espaço limpo e faço um teste. Olha, tente assim, tá muito sujo, né? Então pego mais branco e ali tem um leve toque de rosado também. Eu cubro, é melhor usar um tom mais escuro que um claro, porque... Embora, aliás, talvez aqui não fique melhor se eu escurecer. Enfim, vou fazer do jeito que eu acho melhor. Vai ficar certo, mas que fique um pouquinho mais escuro. Depois eu sempre posso clarear, embora se ficar mais claro, eu sempre posso iluminar. Consigo. O fundo não é problema. No processo, é melhor escurecer no início, pois clarear depois é mais fácil. Os volumes vão ser mais perceptíveis do que se você deixar tudo escuro demais. Se você fizer tudo mais claro, vai ficar tudo apagado e difícil de lidar. Quanto ao fundo, basicamente pode fazer do jeito que quiser. Isso não é tão importante agora. Agora ele está mais escuro para mim. Vou tentar fazer o efeito de cinema agora. Só pego bastante branco. E se a gente olhar de perto, tem um cabo aqui no fundo dele. Olha como o contraste aumenta. E aqui também vamos contornar. Ele tem uma cor cinza clara, meio fria, com um pouco de rosa. Agora vamos adicionar turquesa, rosa. Algo assim, mais ou menos na cor. Mais ou menos. Vamos deixar assim por enquanto. Esse contraste está bom para mim agora.
Vou pegar outro pincel para poder trabalhar melhor a roupa. A roupa dele é meio esverdeada, marrom, algo assim. Ou seja, eu simplesmente misturei marrom, azul e amarelo, e um pouco com o que já tinha. Talvez até um pouco de vermelho, e a cor ficou bem adequada. Eu fecho um olho, olho, vejo que a gola chega quase até a boca, assim, provavelmente depois vem o ombro, ou seja, um pouco mais baixo, aqui mais ou menos assim, provavelmente. De novo, tudo isso vai ser ajustado. O principal agora é cobrir o branco, para que ele não atrapalhe. E esse branco por dentro também vamos cobrir agora. Pronto, já temos aqui uma base para a qual gastamos 12 minutos, isso é muito tempo. Base 5? Não está indo rápido para mim, embora o retrato é relativamente fácil. Não fácil no sentido de simples, mas fácil de entender. Quando você pinta um retrato a partir de um desenho, de alguma coisa, de uma pintura, ele é mais compreensível, no sentido de que as cores já estão mostradas para você. Agora estou ajustando esses tamanhos gerais. Você já tem as cores. Isso facilita a busca dessas cores, porque elas são compreensíveis. Olha, meu queixo agora está tão grande e o dele é pequeno. O que vamos fazer agora? Agora eu vou detalhar. Já começou o movimento, já pego um pincel menor. Esse é o número 20. Misturo uma cor clara. Vamos pelo contraste. Amarelo, branco, vermelho. Ó, esse ficou bem friozinho, amarelo, ficou bom. Um pouco de vermelho por cima aqui. E assim, sabe, vou como se fosse um scanner de cima para baixo, de cima mais brilhante. Quase não misturei, e já começo a definir com mais precisão tanto a cor quanto a forma. Mas observo onde ele está aqui, a luz se transfere para cá. Vamos em frente. Então, a pele dele tem uma cor incrível. No geral, eu realmente gosto muito da pintura, por isso quis fazer uma aula ensinando sobre ela, porque simplesmente dá vontade de pintar, de tentar encontrar essas cores, essas formas. As cores aqui são simplesmente incríveis. Quando vi na exposição, agora estou pintando baseado na foto que tirei com meu celular. Eu fiquei realmente impressionado. É exatamente a técnica, as cores que eu adoro. Olha só, a beleza de copiar de um quadro é que dá para ver diferentes tons interessantes. Aqui tem um pouco de tom violeta, aqui também, ali nas bordas também tem alguns tons. Eu aos poucos começo a detalhar tudo cada vez mais. Ali, sabe, onde está o nariz, tem um tom esverdeado, é realmente bonito. Normalmente eu tento enxergar isso na foto. Na maioria dos casos eu costumo intensificar um pouco, inventar, mas aqui já está tudo presente. Ou seja, você só observa e faz, isso é muito legal. Vermelhinho, anotamos, pode ser. Basicamente, agora já posso começar a entrar um pouco nos olhos, pego algum tom de cinza. Tento encontrar, já que mantemos a inclinação. Olho, pegar essa coisa ou outra, só que menor, vou pegar uma ainda menor. Essa aqui é a número 16. E os olhos mais. Então, aos poucos, eu até começo a desenhá-los assim mesmo. Nessa etapa não precisa exagerar, o principal é encontrar essas partes escuras, e um pouco de cinza para dar volume, mas não precisa exagerar muito,
porque ainda não se sabe. Pode ser que eles nem estejam no lugar certo, por isso eu só marquei um pouco. Pode usar amarelo, branco, vermelho na pálpebra inferior, mas acho que até amarelo, vermelho e marrom dão a cor da sombra na pele. Algo assim. Já não dá mais para entender onde estão os olhos, a gente só imagina, então não faz mais sentido detalhar muito, vamos continuar para baixo. Aqui o nariz dele é incrível, vermelho. Então agora eu misturo vermelho cádmio e vermelho microplaca. Misturo os dois e obtenho exatamente esse tom de vermelho. Tem até um pouco de roxinho ali, então dá para sugerir um pouco de azul aqui também. Mas por enquanto pode preencher principalmente com vermelho, misturado com branco. Com um pouco de laranja, bem aqui. O nariz é desenhado de forma simples, se você simplificar pelas formas. Por exemplo, qual é o principal aqui? Esta parte de baixo é a sombra e aqui em cima é a luz. Neste caso, está bem vermelha, mas normalmente é da cor da pele do rosto. E a parte de cima geralmente é mais clara, mas neste caso não está muito. Bem na pontinha é mais clara, só tem um brilho. Não é tão vermelho, parece até mais escuro que a ponta. Bom, por enquanto desse jeito já está bom para mim. Aqui eu escolhi bem a cor no geral. Posso escurecer um pouco mais nas bordas. Chegamos à parte inferior do rosto, assim. Certo, espero que esteja tudo bem. Meu microfone está funcionando, tudo certo. Chegamos à parte inferior do rosto. A bochecha dele é grande e o bigodão também. Um pouco mais para baixo. Já começo a descer para os lábios. Simplesmente faço uma mancha com amarelo, vermelho, rosa e um pouco de marrom, e aplico só como uma mancha. Agora está meio claro, então pego uma cor mais escura, mais marrom, mais vermelho, assim, desse jeito. E adiciono amarelo nessa mesma mistura. Assim, temos a cor do bigode, bem aqui. Pronto, aos poucos algo já começa a aparecer. Aqui ele exibe uma barbicha grisalha. Bigodões aqui indo para o lado. Então, aqui embaixo, o que temos é um queixo menor. Agora vamos arredondá-lo. Aqui, provavelmente é assim mesmo, a parte mais escura. Eu pego pedaços de preto, marrom, vermelho e aplico direto onde sabemos com certeza, por exemplo, alguma parte da barba. Nesses lugares, podemos usar mais tinta de uma vez, e onde ainda não temos certeza, usamos menos. Trabalhamos com uma camada fina em todo lugar para que seja fácil de ajustar depois, corrigir se precisar, ou se for uma camada grossa, é só pegar um pano e remover tudo. Mas por que fazer trabalho extra, se podemos fazer tudo de forma sequencial? Então, olha, lá dentro tem azul e bordô, ou seja, uma barba bem grande, bem colorida mesmo. Certo, anotamos tudo, estamos anotando tudo, segue por 20 minutos, isso é normal, enfim. Poderia ser mais rápido, claro. Então, pronto, já passamos por tudo, agora podemos de novo? Bem, na verdade não, agora ainda preciso terminar de desenhar a barbona. Aqui tem um amarelinho. Nisso, claro, tem mesmo um charme em fazer cópias de trabalhos incríveis, pelo menos para mim, trabalhos incríveis, por isso acho que meu artista favorito é o Repin, porque ele fazia tudo em grande escala e com muita precisão. As minhas são vivas, muito vivas, por isso não tem aquele aspecto cansado, super detalhado, onde tudo está polido, como se diz, lixado até o fim. E ao mesmo tempo, as cores são muito precisas, muito vivas, muito reais. Para mim, obras assim são realmente uma inspiração. A testa agora está enorme.
Vamos diminuí-la agora. Isso é bom pra gente, porque pro cabelo precisamos de mais espaço. Eles ocupam cada vez mais. É muito legal olhar para a câmera e ver que na câmera dá para enxergar melhor essas coisas grandes do que ao vivo. Porque na câmera, na telinha pequena, tudo parece que você se afastou e viu o quadro inteiro. E consequentemente, se você não tem a possibilidade de se afastar e olhar para o quadro, basta gravar com o celular ou olhar pelo celular, e vai ser como se você estivesse se afastando. Possibilidade. Aqui tem uma cor meio fria, aqui em cima também tem um tom meio azulado. Adicionamos menos atrás da orelha. Essa parte aqui parece que está um pouco pouca agora, vou começando aos poucos a detalhar isso, detalhar conforme as formas. Não esquecemos que estamos pintando por manchas, e quando pintamos por manchas, não temos certeza absoluta de que está exatamente certo. Isso é uma vantagem no sentido de que a gente não relaxa e não fica preso em uma área só. Tipo um olho que a gente fica desenhando e depois de repente ele não está no lugar certo. E isso é triste. Mas para evitar isso, a gente não esquece que tudo é feito por manchas e aos poucos vai sendo corrigido. É absolutamente normal. Quando você chega nessa etapa e percebe que o olho não está no lugar, a boca está em outro ou o bloco está fora do lugar, isso é normal. Não pense que, por exemplo, se eu fizer assim agora e conseguir fazer relativamente rápido, isso não significa que eu consigo fazer isso porque nasci assim. Isso é porque eu já fiz isso muitas vezes. Ontem mesmo eu estava pintando um retrato com outra composição, onde eu tinha apenas um rosto grande ocupando toda a tela. A percepção visual piora, pois já se acostumou com essa composição, como agora eu estou fazendo. Esse é exatamente o tema que eu já fiz muitas vezes, e ele me sai muito fácil em termos de forma, de busca, de percepção visual. Mas quando você muda a composição, muda o objeto da pintura, ou seja, não é um retrato, é outra coisa, e aí o olhar já começa a falhar, não enxerga tão bem, porque está acostumado com uma coisa, e de repente, pum, é outra. Então, consequentemente, se você não fez isso 100 vezes, nem mesmo 50 vezes, é óbvio que não vai sair tão rápido. Com facilidade, brincando, só com prática, você pode conseguir isso. Olha só, um verdinho aqui, estou adicionando verdinho. Aqui eu percebi que nessa etapa é muito importante jogar o máximo possível de diferentes tons de cor, não esperar até o final, porque agora fica mais fácil se forçar a fazer isso. Pegar mesmo um pincel grande, jogar ali cores bem vivas e assim por diante. Se algo ficar em excesso, você pode suavizar e remover o que sobrar. Mas você precisa jogar essas cores para que fique vivo, vibrante. Você também pode suavizar as transições assim, fazer desse jeito. Continuamos, aqui também tiramos um pouco. De alguma forma, isso me cansou rapidamente. Provavelmente porque eu falo muito. Pintar um retrato e falar sobre ele cansa um pouco. Porque para fazer direito é preciso estar totalmente no processo, sem se distrair com conversa fiada. Por isso, estou sentindo que ficou pesado e provavelmente vou pausar agora. Até comecei a falar mais calmo, porque eu estava contando tudo isso meio que com muita emoção. Estou priorizando algumas coisas e vou pausar, depois retomo. Estou jogando as ideias de forma geral. Então, bem, podemos fazer mais algumas maçãs jovens. Ele tem olhos tão grandes, né? Vocês realmente... Agora, quando eu fizer eles, já vai dar pra ver. Eles podem ficar um pouco fora do lugar. Agora, acho que preciso fazer os olhos um pouco mais altos. E aqui também, como se precisasse mais alto ainda. Então, mas percebe, se você já está travando em alguma dificuldade e já não vê mais a chama, simplesmente faça uma pausa.
para enxergar melhor o todo. Novamente, afaste-se. Assim. Vamos clarear mais os lábios inferiores. Isso já é suficiente nesta etapa. Obrigado. Agora inicia um trabalho mais delicado e tranquilo. A primeira etapa é mais intensa, como jogar carvão com uma pá para acender o fogo. O fogo, as legendas e depois seguimos calmamente, ajustando tudo com cuidado, trabalhando cada detalhe. Ele até tem um pouco de azul turquesa na barba, legendas. Por enquanto vou deixar assim. A primeira etapa, meia hora, está bom. Então, depois de uma pequena pausa. O que é preciso olhar primeiro? No retrato? Agora você tem um olhar fresco, então pode perceber algumas coisas, grandes falhas, ou seja, imprecisões. Não se apresse nos detalhes, ainda podemos tê-los. Esses elementos não estão no lugar certo, então, em primeiro lugar, observe as formas gerais, os volumes e algumas cores, tons. As massas, por exemplo, no rosto que ainda não correspondem, não estão no lugar certo. Bem, por exemplo, a primeira coisa que me chamou a atenção agora foi o brilho na bochecha. Ele está um pouco deslocado para mais perto do nariz. Aqui mesmo, o nariz. Me parece que as narinas estão um pouco grandes. Talvez seja preciso abaixá-las um pouco agora. Tipo assim. E está faltando um tom alaranjado amarronzado nele. Misturamos uma cor assim, e tipo assim, mas em cima está faltando um rosa no topo. Então, por enquanto está assim. Vamos deixar o nariz. O nariz no geral está bom. Agora, um pouco aqui como se fosse mais largo. Algo assim. E o cabelo vai se deslocar um pouco. Porque essa parte dele é bem grande, pesada, assim. Ah, por nada. Desse lado, talvez até dê para tirar um pouquinho. Algo assim. Pelo menos por enquanto vou tirar. Depois a gente vê. Talvez dê pra colocar uns fiozinhos ali. Não sei. Marrom. Assim. Queria, enquanto me lembro, contar uma coisa dessas. A partir do outono comecei a orientar, a tentar orientar e essa acabou sendo uma experiência bastante bem sucedida. No geral, qual foi a demanda que as pessoas começaram a ter? Eu tenho um curso online e lá tem muitos vídeos gravados, educativos, detalhados, onde explico o que e como fazer. Mas ultimamente eu comecei a perceber que muitas pessoas assistem um ou dois vídeos. Assistiram, beleza. Talvez eles até tenham pintado algumas telas durante o curso e depois disso somem, não se ouve mais falar dessas pessoas, param de pintar. Talvez aconteça alguma coisa, talvez falte energia ou algo assim. Enfim, eles param de fazer isso, mesmo querendo muito. E se perguntar, eles ainda querem muito agora, mas algumas coisas os impedem. Pode ser muita coisa. Alguém acha que não está conseguindo, alguém sente falta de motivação. Enfim, eu comecei a tentar a mentoria e percebi que, no geral, é um esquema que funciona, e entendi onde está a minha utilidade.
Eu, em primeiro lugar, estou sempre em contato. Vocês me mandam o trabalho, eu olho, discutimos juntos, mostro onde eu ajustaria algo, onde algo não está certo, eu corrijo. Existem vários medos, como tenho medo de desenhar, isso não funciona para mim, tenho medo de trabalhar com manchas e outros. E também faço análises em vídeo do seu trabalho, ou seja, por exemplo, você fez o trabalho o melhor que pôde. No processo, eu ajudava, dava algumas dicas, mas só dicas mesmo. É difícil mostrar certos detalhes sutis que precisam ser melhorados ou corrigidos. E eu trabalho essa obra no tablet, mostro no tablet como eu a melhoraria, como eu a corrigiria, mostro todos os detalhes e gravo isso em vídeo. Esse é um formato muito útil, eu já testei e, portanto, se você tiver interesse em mentoria, me mande uma mensagem privada. É claro que não vou conseguir aceitar muitas pessoas, ou seja, no máximo 5 a 8 pessoas por mês, então, se tiver interesse, me mande uma mensagem privada no Telegram. O melhor é que meus contatos geralmente estão na descrição do vídeo, e lá eu explico com mais detalhes como funciona. Então veja, o cabelo, nesse momento, enquanto estou explicando, eu já finalizei mais ou menos, adicionei um pouco de cabelo em cima. O editor, adicionei cabelo, talvez até um pouco mais assim aqui, talvez até um pouco mais aqui. Aqui o cabelo parece mais ou menos parecido, talvez um pouco mais claro, posso adicionar mais algum aqui. Agora vamos para os olhos, os lábios, aliás. Os lábios acho que dá para aproximar um pouco mais, aos poucos vou pegando menos. Acho que dá para um pouquinho. Deixe fazerem mais alto. E eu também levantaria o lábio inferior, um pouco. Ficaria mais ou menos por aqui, talvez. Algo assim, eu acho. A sombra sob o nariz está um pouco grosseira. Ali, bem debaixo da narina, a luz entra aqui. Esses são os momentos, pequenos detalhes. Aqui a gente já começa a aprimorar, encontrar, melhorar, trabalhar nesses pequenos detalhes, só quando você tem quase certeza de que esse elemento está realmente nesse lugar. E como ter certeza disso? Através das manchas, observamos se o tamanho das manchas corresponde. Existe, em princípio, a possibilidade de fazer isso no tablet. Transferir o seu desenho, sobrepor ao retrato, ajustar a transparência ou então contornar e conferir. Sobrepor o retrato é algo muito bom. Faço isso com frequência porque você treina o olhar, mas ao mesmo tempo, durante o processo, verifica de vez em quando e identifica algumas coisas nas quais costuma errar com frequência. É muito útil de modo geral se checar usando diferentes ferramentas técnicas. Então, agora vamos para os olhos. Sempre deixamos por último quando já tenho quase certeza de que está tudo certo. Continuação. Eu começo a trabalhar nos olhos, então vamos olhar o nariz de novo. Não está ruim, só que isso aqui pode ficar mais escuro, pode ser feito de forma mais suave. Então, os olhos estão olhando um pouco para direções diferentes agora. Ajusto um pouco com a cabeça. Movo um pouquinho. Certo, um pouco. Acho que coloquei ele longe demais. Continuamos. Ficaria bom com um laranja, deixar mais suave. A borda da floresta. Pego um pincel ainda mais fino. Esse aqui é tamanho 6.
Os olhos dele são grandes, assim, bons. Pálpebras superiores. Sobrancelha parece que está no lugar. Pálpebras superiores. Iluminamos. Ops, ficou esbranquiçado, muito esbranquiçado. Pegamos amarelo e vermelho de novo. Certo, pego um pincel ainda mais fino. Fazemos isso. Temos o tamanho 4, pincel chato, e vou fazer a espessura da pálpebra bem marcada. Não gasto muito tempo para isso não ser em vão, porque agora pode não ficar exato. Naturalmente, não faz sentido perder muito tempo, porque pode ser que nem esteja lá. Sempre tenha isso em mente, não crie expectativas de que de repente tudo vai dar certo perfeitamente. Na etapa final, muitas vezes é preciso corrigir, e isso levando em conta que eu faço isso todos os dias. Ou seja, eu pinto retratos todos os dias há vários anos. Não são só alguns, já faz 10 anos seguidos. Basicamente, digamos, é claro que às vezes há exceções em que eu não trabalho alguns dias, mas isso é só exceção, na maioria dos dias. Eu pinto assim, um laranja meio estranho, né? Aqui eu ainda não aproximo muito a imagem para capturar as coisas principais por enquanto, vou aproximar depois. Este olho parece estar olhando mais de perto. Aliás, ele realmente parece mais próximo, mas tudo bem, vamos fazer como está nele. O... Com pincéis finos. Já é muito agradável trabalhar. Claro, fazer uma cópia de obras assim, de quadros assim, eu não fiz muito disso, mas é realmente incrível trabalhar com a pintura de um mestre desse nível. Como se fosse um pouco acima. Então, espero que vocês estejam gravando, pessoal. Sim, parece que está tudo certo. Já aconteceu de o áudio não ser gravado ou a câmera por acaso não ter sido ligada. Isso é muito triste. Parece que está acontecendo com as legendas. Então, uma sobrancelha grande, bem grossa. E ele tem um espacinho entre elas, bem aqui, primeiro. A pálpebra é a mais clara, Depois escurece. E também tem um espacinho entre a pálpebra e o olho. E depois já começa a sombra. A sobrancelha pode ser um pouquinho alongada. Aqui pode adicionar um tom frio, mais forte só um pouquinho. Assim. Pálpebra inferior. Para nós, ela é brilhante à luz. Ela sempre olha para a luz. Ah, ela é bem brilhante. Muitas vezes tem um tom um pouco frio, meio arroxeado, meio rosado. No caso dele, não é bem assim. Droga, estou adicionando só um pouquinho. Assim, onde mais? Aqui pode ficar mais claro também. Retire o excesso de cor com o dedo. Talvez até tenha exagerado, mas vamos deixar assim por enquanto, já que fomos tão longe nos olhos. Novamente, levando em conta que você não gasta muito tempo com isso. Basicamente, quantos meses foram gastos nisso, hein? Acho que uns 10 minutos, né? Já é bastante, mas aposto que ficou bem preciso. Claro, e para reduzir o tempo total da aula, porque se eu demorar muito para gravar a aula, as visualizações de vocês vão ser bem menores, porque muita gente vai achar chato. Na verdade, na era dos vídeos curtos, só os mais resistentes,
Os que mais querem aprender vão assistir até o final vídeos tão longos assim. Então aqui esse preto foi longe demais. Bom, coloquei os brilhos, ele já ganhou um pouco de vida, como se tivesse um azul com um toque de verde, só um pouquinho. Agora vamos adicionar um pouco de verde aqui também. Aqui a gente consegue isso. Em frente à pupila, na íris, vai ter um ponto de luz. A luz incide exatamente ali, então nossos olhos já parecem estar olhando, como se já pudéssemos aumentar agora. Ali, perto do brilho, aparece um tom rosado. É muito interessante observar essas coisas, aprender. Não, olha, com trabalhos assim, claro, é um prazer pintar. Aqui, basicamente, agora já dá para usar um pincel fino, devagarzinho, com cuidado. Só comece a detalhar quando você já tiver encontrado as manchas principais, tudo bem? Só aí é que pode fazer isso, caso contrário, não precisa ter pressa. Olha só, estou adicionando um verde bem generoso, um pouco. Na verdade, estou curtindo muito essas cores. Isso aqui é simplesmente de outro mundo, não é um retrato, é uma continuação. Embora aparentemente pareça que desenhei algum cara, que não parecia ser exatamente tipo um James Bond. Mas é tão incrível escrever sobre ele. O Repin o retratou de forma tão vívida que isso realmente impressiona. Basicamente, eu tenho essa tarefa de escrever sobre qualquer pessoa, de descrever alguém de um jeito que você não consiga tirar os olhos dele, mostrar sua beleza divina através desse brilho das cores. Aí eu já começo a fazer vários brilhos um pouco mais curtos, já começo a fazer os detalhes. Eles já ficam menos perceptíveis no processo de fazê-los, mas não menos importantes. Bom, claro, existe a base é como o alicerce de um prédio, né? Mas as fachadas também são importantes para que fiquem bonitas, porque o alicerce é o que vai sustentar a casa. Mas todos vão admirar a fachada. E agora, na verdade, estamos fazendo a fachada, já que a tonalidade como o alicerce já está pronta. Ah, Rosinha, ficou bom, parece que combinou. Agora, a precisão das tintas, dos tons, já é importante. Tudo começa a importar nos detalhes. Olha, estou pegando um tom mais avermelhado. Lá parece um pouco mais bordô. Talvez um pouco mais de vermelho alaranjado, talvez um pouco de marrom. Precisa de mais alguma coisa. Estou semicerrando os olhos, olhando, e o que mais temos lá? Parece ou não parece com os tons gerais? E tento não ficar preso nisso por muito tempo, para não cansar os olhos. Ficarem cansados. Ou seja, é isso, fugir, fugir, fugir urgentemente daqui, senão perde-se o contato com a realidade. Como dizem, uma boa cor, marrom, tão quente. Misturar com um rosinha, talvez, ele tenha aqui uma pincelada suja, fria. Ele foi feito de forma bastante grosseira, mas eu também vou fazer. É claro, na final ele não adicionou isso à toa. Talvez esteja simplesmente inacabado. Ele colocou um pedacinho aqui. Tá meio sujinho de algum jeito. Tic, 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 tic. Mas agora acho que o meu está mais largo que o dele. Obrigado. As narinas são mais escuras e vamos tentar cortar um pouco a asinha dele, assim também. Pode ser um pouquinho aqui também.
Então, vamos pegar um pincel um pouco maior, mas não muito, um desses número 10. E vamos espalhar algumas manchas brilhantes com o pincel. Eu limpei a paleta, limpei o lugar onde vou fazer as misturas, vou fazer as áreas brilhantes com amarelo, branco e vermelho. Bem aqui. Aqui também tem. Bem, já temos no nariz, também vai um pouco para cá. Então a gente mistura um pouco e um pouco com o vermelhinho ao lado. Eu fecho um pouco os olhos, vejo se essa mancha não está destoando, por enquanto parece que está um pouco, mas a gente já vai corrigir. Mais dessas coisas dessa cor, na testa, por exemplo. Sim, aqui está faltando e em volta está escuro. Agora vou adicionar essa sombra. Por enquanto coloco as partes mais claras, aqui um pouco. Já trabalho a cor e depois aqui precisa de um pouco de vermelho, tem que colocar. Acho que ainda precisa de mais um pouco de vermelho. Uma transição. Continua. Aqui ele começa aos poucos a se encaixar na imagem geral. Aqui eu escureço um pouco o tom ao redor dos brilhos. Ali tem até uma cor um pouco mais fria, algo desse tipo. Continuação. Claro, ainda posso aperfeiçoá-lo por muito tempo, mas agora quero deixá-lo com um visual mais fresco. Ou seja, não ficar de molho, não passar 20 horas trabalhando nele, mas, digamos, em 1 ou 2 horas, bom, em 2 provavelmente, dá para deixá-lo muito próximo, uns 80-90%. E deixo para vocês, pois essa é a essência do que faço, mostrar como pode ser feito e melhorado. Isso pode ser feito infinitamente. Continuação. Então, bom, eu estou curtindo, já não sei quanto a vocês, mas eu já estou gostando muito. Isso é muito bom, porque no processo, se você não estiver curtindo, certamente nada de bom vai sair disso. O processo é muito importante, ou seja, a sensação durante o processo, se você estiver realmente empolgado durante o processo, isso é inevitável. A pintura vai ser cósmica, independentemente da sua habilidade, porque você coloca aqui, em primeiro lugar, a sua energia. E a habilidade. Isso já é secundário, eu te garanto 100%, porque já aconteceu comigo várias vezes. Sim, eu tenho habilidade, mas às vezes, durante o processo, eu não estava preparado, estava pensando em outra coisa, conversando com alguém, conversando de forma negativa, enfim, eu não estava aqui. É isso que acontece com os fluxos. Tecnicamente está ok, mas não agrada a ninguém. Isso porque não é algo vivo, não tem energia. Acho que vocês com certeza já viram no museu muitas pinturas que tecnicamente são super bem feitas, incríveis, mas de alguma forma não te tocam. O artista só adicionou um pouco de vermelho. Que bonito, né? E lá eu nem vejo isso, mas já começa a acrescentar um pouco de mim mesmo, como eu costumo fazer. Por isso, é essencial monitorar seu estado durante o processo. Ele funciona como uma bússola, guiando você para onde precisa ir. Você me cerrava os olhos e olhava de novo para manter a visão geral. Acho que agora vou encerrar tudo isso, para que nosso vídeo não fique muito longo. Continuação. Já fiquei impressionado, ainda nem toquei na orelha. Mas ela está boa, na verdade. Só precisamos fazer a sombra aqui. Bom, já está bom. Continuação. Muito bom. Agora esses azulzinhos e verdinhos, isso é simplesmente um encanto. Bom, no sentido de que eles estão no retrato original dele, é isso que eu gosto. O retrato é muito vivo, assim, então, o que mais eu preciso ajustar de importante? Vamos ver agora aqui nos ombros, talvez ainda dê para levantar um pouco mais. Nele chega quase até a orelha, não é o ombro, mas sim essa gola aqui. Ou seja, mais ou menos quase até aqui. Bem, provavelmente é mais ou menos assim. E bem aqui.
Enfim, o principal é que levantamos na altura, o resto não é tão importante. Aqui o ombro provavelmente vai ficar assim mesmo. Só falta colocar mais cor para ficar mais suculento. Eu acabei de fazer a primeira etapa, quando não senti aquela alegria no processo, porque o cérebro está trabalhando e não deixa aproveitar o processo. Agora, apesar de eu estar falando, meu cérebro começou a desligar aos poucos. Já talvez eu esteja falando algo mais ou menos coerente, mas pelo menos começo a sentir alegria. Sim, com certeza. Agora talvez eu vá acrescentar alguns detalhes depois, já sem a câmera, porque no geral eu já mostrei para vocês o principal. E para encontrar ainda mais, deixar tudo mais vibrante com várias cores e tons, eu vou aprimorar tudo isso discretamente. Agora ele está saindo aqui com a gente, eu vou, claro, cortar alguns momentos que não são tão importantes, mas a essência vai ser mantida. Claro, esse rosa aqui combina tanto que ficou sensacional. Então esse quadro estará à venda. Se alguém quiser comprar, me mande uma mensagem privada também. Eu gosto muito dela. Ainda vamos trabalhar um pouco mais na barba, talvez um pouco no cabelo. Vamos jogar tinta em pedaços, tipo assim, só para dar mais volume e criar uma textura. Eu giro o pincel enquanto jogo essa tinta para criar alguns efeitos especiais, algo diferente. Vamos apenas quebrar a forma. Ah, eu gostei muito. Isso é um ótimo sinal. Espero que estejam gravando, pessoal. Então aqui a gente ainda precisa adicionar um pouco mais de detalhes, deixar mais vivo, suavizar um pouco a borda e esses cachinhos dele adicionar mais um pouco, só um pouquinho. Aqui tem alguma coisa, talvez uma gola ou algo assim na barba também. Vamos adicionar mais alguns pedaços de tinta preta. Direto do jeito que elas vão, tá vendo? Só coloca assim, deixa. O segredo está justamente nessa bagunça. Pode colocar um pouco mais aqui, mas ficou claro demais. Aqui não pode ser mais claro do que aqui. Então é preciso sempre prestar atenção nisso. Então vamos dar um pouco mais de forma e cor pro roupão dele. Misturamos o verde de uma forma bonita, já está mais denso, vou preencher. Depois vamos preencher aqui como se estivesse mais baixo, pressionando o ombro e indo para lá. Lá é mais escuro, tipo um marrom. E aqui a gente remove o excesso. Você pode usar essa cor de fundo para entrar um pouco no cabelo, para criar uma borda mais suave e arejada entre ele e o cabelo. Isso é para garantir precisão e evitar nitidez. O roupão deve ficar um pouco desfocado em alguns pontos, especialmente onde o cabelo ou a barba caem sobre ele, podendo adicionar um pouco da barba aqui também. Assim, vamos só ajustar mais um pouquinho. Ele ainda está praticamente sem trabalho feito. Não está trabalhado. Deixamos o lábio mais claro com o laranja quanto mais. Aqui um pouco nós temos luz, um pouquinho de couro. E o mais perceptível agora vai ser dar essa escuridão aqui. Sim, com esse trabalho provavelmente farei mais. Fica realmente legal. Então vamos colocar o verde bem vibrante aqui assim, desse jeito direto. Já tem um pouco de branco ali, também tem esse aqui, meio acinzentado.
amarelinho. Essa brancura dele, tipo, tem aqui em todo lugar, bem aqui. Se você olhar de perto, ele tem barba. Foram escritas mais rápido do que eu fiz. Ou seja, ele só tem algumas áreas claras, até mesmo só do imprimatur, da primeira camada. Ou seja, provavelmente ele pintou com esse tom dourado quente, embora em alguns lugares pareça até branco. Não, acho que não é imprimatur, na verdade ali é a primeira camada, esse amarelo que ele aplicou. Para que não fiquem todos do mesmo comprimento, eu dou uma quebrada neles. Laranja acastanhado? Eu coloco aqui. Vermelhinho, claro. Agora essa barba ficou um pouco fora do conjunto porque está bem definida, então vou suavizá-la um pouco, adicionar mais alguns tons aqui e ali aqui. Eu só estou esfumando um pouco toda essa definição para que fique mais uniforme um pouco, bem de leve. Bom, a camisa lembro que não vou fazer. Eu queria pintá-lo há tempos, mas fui adiando e percebi que não devemos adiar as coisas. O quanto isso me dá prazer de fazer agora? Então, bem, lá tem camisas e um padrão. Eu, na verdade, não gosto disso tudo, mas na verdade o Repin também não gostava. Na essência, porque ele fazia isso assim, ele fazia desse jeito, olha, assim, um, dois, três, como dizem, um tapa, dois tapinhas. E eu sei, enfim, ele fazia isso tipo assim, provavelmente, ou seja, em alguns minutos. Fez uma sugestão do padrão. Gosto disso na pintura dele. As roupas costumam ser pintadas quase desse jeito. Sem pensar muito. Ele só esboçou assim, rosa, claro, ainda precisa adicionar bonito, deve. Para também dar uma sugestão de volume às roupas. Espero que com este vídeo eu tenha inspirado vocês a pintar, porque a pintura é simplesmente uma atividade cósmica. E não importa em que nível você esteja, se você pinta assim, por manchas, você simplesmente... A diferença é que, claro, no começo a mão não obedece tão bem. Mas a principal diferença é que a pessoa que está começando não enxerga tantos matizes, tantas tonalidades, não percebe tão sutilmente. Assim, é mais difícil ele acertar com tanta precisão como na imagem ou fazer algo tão realista, mas garanto que isso não diminui a alegria do processo. Se você pinta com manchas mais simplificadas, então basicamente há 10 anos eu pintava de forma mais simplificada. As cores eram menos complexas, mais vermelhas, mais verdes e fáceis de entender. Mas a alegria do processo ainda existe, é a mesma. E o encanto está em que você já sente essa alegria agora. E a habilidade vai crescendo aos poucos, como um bônus extra, ou seja, a cada vez fica melhor, melhor e melhor. Não estou dizendo que isso vai acontecer, quero dizer, sabe, que você simplesmente pega e em um mês já vira um super, embora em um mês dê para crescer muito, se dedicar bastante tempo a isso. No geral, tudo tem seu preço em forma de tempo. E se isso te empolga tanto quanto a mim, pode ter certeza de que você também pode fazer isso, brincando e com prazer. Olha só, a luz foi aplicada, que bom, e aos poucos vai ficando cada vez melhor. Mas não acredite nessas pílulas mágicas que dizem existir, que eu tomei como se fosse um curso, assisti e entendi tudo, e comecei a fazer tudo só na prática. Na verdade, foi por isso que eu comecei com a mentoria, porque percebi que muitos assistiram ao curso e esqueceram. Depois disso, nada mais acontece, não há progresso ou motivação. A mentoria é conveniente porque eu posso sempre escrever, perguntar. E aí, como está? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, servir também como um motivador para seguir em frente, mostrando pelo meu próprio exemplo. Olha,
Dá para fazer assim, dá para fazer assado. Isso é realmente incrível. Certo, deixo tudo como está. Talvez eu ajuste mais alguns detalhes, mas a base já está pronta. Obrigado, é isso. Obrigado por assistir. Boa sorte e sucesso criativo para vocês.